Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está pronto para se aventurar pelo universo da matemática? Ótimo! Porque no vídeo de hoje nós vamos desvendar essa tal de congruência de triângulos e os seus 4 casos. Triângulos congruentes são triângulos que, quando sobrepostos, coincidem. Observe esses 2 triângulos. Note que as medidas dos lados do primeiro são exatamente iguais às medidas dos lados do segundo. E o mesmo ocorre para as medidas dos ângulos. Portanto, estes 2 triângulos são congruentes e nós podemos escrever isto desta forma. Este símbolo nós utilizamos para indicar a congruência desses 2 triângulos. Para verificar que esses 2 triângulos são congruentes, nós comparamos 6 medidas, os 3 lados e os 3 ângulos. E apesar de ser realmente necessário que essas medidas sejam iguais nos 2 triângulos, veremos que não precisamos comparar todas elas. Para isso, nós precisamos estudar casos de congruência entre 2 triângulos. Temos o caso, então, lado, lado, lado. Quando 2 triângulos têm 3 lados respectivamente congruentes, então eles são congruentes. É isso mesmo. Veja que o lado AB é igual ao lado DE, mesma medida. Ser igual significa ter a mesma medida. Então, o lado AC também possui a mesma medida que o lado DF. E o segmento BC tem a mesma medida que o segmento EF. Portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Com isso, já sabemos que esses 2 triângulos são congruentes, ao verificarmos que os lados desses triângulos são congruentes aos lados do outro, não sendo necessário, então, comparar os seus ângulos. Vamos ao caso lado, ângulo, lado. Quando 2 triângulos têm 2 lados e o ângulo formado por esses 2 lados respectivamente congruentes, então eles são congruentes. Note que o lado PR é congruente ao lado XY. O ângulo R é congruente ao ângulo Y. E o lado RQ é congruente ao lado YZ. Logo, o triângulo PRQ é congruente ao triângulo XYZ. Agora, temos o caso ângulo, lado, ângulo. Quando os 2 triângulos têm um lado e os 2 ângulos adjacentes a esses lados respectivamente congruentes, então eles são congruentes. Aqui, note, esse ângulo J é congruente ao ângulo O. O lado JK é congruente ao lado MO. E o ângulo K é congruente ao ângulo M. Dessa forma, nós já sabemos, então, que o triângulo JKL é congruente ao triângulo OMN. O nosso último caso de hoje, então, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Quando 2 triângulos têm um lado, um ângulo oposto a esse lado e um outro ângulo respectivamente congruentes, então eles são congruentes. Então aqui nós temos o lado ST congruente ao lado GF e temos o ângulo T congruente ao ângulo F e o ângulo R é congruente ao ângulo H. E esse ângulo R, ele é oposto ao lado ST. O ângulo H é oposto ao lado FG. Agora, então, podemos dizer que esse triângulo RST é congruente ao triângulo HGF, sem precisar analisar as outras medidas. Então, 2 triângulos são congruentes quando sobrepostos eles coincidem. Então, eles precisam ter as 6 medidas idênticas, lá os 3 lados e os 3 ângulos, mas com os casos de congruência a gente não precisa verificar estas 6 medidas, podemos verificar apenas 3 de cada vez: lado, 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 ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto. Obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo!